Capítulo 70. O príncipe Rajen sentou-se à mesa do conselho no coração do seu palácio. Seus ministros pareciam muito maltratados, mas se ele tinha certeza de alguma coisa, era que ele próprio parecia pior. Sua barba não fora aparada nem mesmo devidamente limpa, suas roupas do dia anterior ainda estavam em seu corpo, sem que ele tivesse tido a coragem de sequer chamar um criado para vesti-lo. Seus olhos, que o fitavam no reflexo de uma armadura decorativa na parede, exibiam profundas olheiras, os próprios olhos estavam rachados e vermelhos tanto pela insônia quanto pelas lágrimas. E sua voz nobre estava mais rachada do que a de um menino prestes a se tornar adulto. Obrigado por virem, eu sei, não foi fácil chegar aqui hoje, disse o príncipe aos mais velhos, já é bastante difícil para mim, ainda sou jovem. E mesmo assim me sinto como se tivesse levado um coice de 100 cavalos, ele tocou a testa e a esfregou lentamente com os dedos calejados, sem encontrar os olhos de ninguém, e eles também não encontraram os seus. Assim, todos olhavam para a bela mesa, o lugar de poder onde vidas eram guiadas, que agora estava cercada por vontades quebradas e corações pesados. A barba grisalha e espessa do general Leama esfregou sua barriga enorme enquanto respondia com uma voz afetuosa. Meu príncipe, eu o vi crescer até a idade adulta desde a época de seu pai. Enquanto você me chamar, se eu não estiver no túmulo, então virei, mesmo que tenha que rastejar de barriga para baixo, do outro lado do mundo. Especialmente agora. Interrompeu o ministro Umen. Sabemos dos seus sentimentos pela senhora Sobela. Ela é respeitada entre o povo e amada pelos escravos. Nós também a apreciamos. Tivemos coisas. Bem, ele parou de falar. Sentimos muito. Ela estará conosco esta manhã? Não, ela está com muita dor. Estou fazendo com que ela descanse agora. O príncipe Rajen não olhou para o ministro. Sua cabeça mal se moveu, embora sua mão o fizesse, para pegar uma taça de vinho quente com a mão trêmula. O ministro Umen e o general Leaman trocaram olhares furtivos. Que dor! O que a prostituta estrangeira fez com eles? Recordando algumas das descrições mais brutais da capitã mercenária, e nobre sobre as paixões do Oeste e sua própria propensão à selvageria quando necessário, a imagem de uma selvagem gama de depravação passou pela mente do ministro Umen, na qual sua jovem esposa, traidora e prostituta se destacava. Por que ela tem que fazer isso comigo? Perguntou-se com silencioso desespero, disfarçou seus pensamentos se remexendo, torcendo a longa barba rala em volta do dedo, escondida debaixo da mesa. O general Leaman começou a bater com o dedo na mesa, e o príncipe continuou, alheio à situação, ela pode acordar mais tarde, por enquanto, trata-se da escolta dela, alguém precisará acompanhá-la quando chegar a hora. Felizmente, temos um pouco mais de tempo, a lua nova é considerada um sinal de azar, o que aumenta o prazo de entrega deles, mais alguns dias de vida? Talvez isso não seja nada, melhor do que nada, pelo menos, ele levou a taça aos lábios, gotas quentes do líquido vermelho derramando um pouco por seus pelos faciais desgrenhados, um pouco mais em suas roupas, onde penetraram e mancharam a pele por baixo. Mesmo assim, eles querem uma escolta para acompanhá-la, e precisamos decidir quem enviar. O ministro Umen inclinou-se sobre a mesa, o dedo que girava em torno da ponta de sua longa barba rala retornou à mão e fechou o punho sob a mesa. A mão puxou levemente sua barba, mas ele ignorou a pequena pontada aguda e disse instantaneamente: eu indico a duquesa Aivenor. O príncipe Sado franziu a testa profundamente, seus olhos pesados, rachados e cansados se voltaram lentamente para seu ministro. Antes que ele pudesse perguntar qualquer coisa, o general Leaman falou. Eu apoio a sugestão. Seu dedo bateu mais rápido na mesa. Os olhos pesados iam de um para o outro. Isso foi rápido. Explique seu raciocínio, exigiu Rajen, colocando a xícara sobre a mesa. Seus dedos se contraíram, espirrando e derramando quando a xícara tombou de lado, rolou lentamente em direção à borda, depois caiu e ruidosamente no chão. O príncipe não tentou agarrá-la nem amaldiçoou sua queda. E nem sequer chamou um criado para cuidar da bagunça, ele só tinha olhos para o ministro e seu general. Meu príncipe, entendo que você tenha gostado da nossa nova duquesa, mas ela não está muito envolvida na cidade, sua perda não pode prejudicá-la, mas o gasto excessivo de suas moedas ainda é um problema, pelo menos até termos o suficiente para derreter, precisamos.
O ministro Umin começou a enrolar a barba, sentindo-se começar a suar enquanto tentava pensar em mais alguma coisa para dizer sob o olhar atento do príncipe Rajen. Atrás-a, meu príncipe, disse o general Leama apressadamente, recostando-se pesadamente na cadeira, com a voz rouca combinando com seu peso enquanto explicava: meu príncipe, ela tem sido um elemento perturbador desde a sua chegada, não me atrevo a julgar a sua, companhia, isso não é da minha conta, mas entre tomar um dos meus regimentos, comprar um título e simplesmente, tudo o que ela faz, é desconfortável para o equilíbrio. A Guilda dos Magos e a Guilda dos Ferreiros enviaram-lhe um presente conjunto, e você sabe que eles raramente se falam. Ela contratou aventureiros caros de nível de chefe e tem usado Kaiji para comprar comestrans, é tudo. Seus lábios grossos e carnudos se destacavam cercados pela barba branca, então, quando se juntaram, ele pareceu ainda mais infeliz. É tudo perturbador, ela precisa ser desacelerada para que possamos nos adaptar, derreter algumas das moedas dela, enviar alguns investigadores para o oeste e investigá-la um pouco. Como sabemos que ela não é uma agente estrangeira? Não sabemos nada sobre ela além do que ela diz. Essa é uma observação justa, na verdade, apontou o ministro Barson, ministro da Justiça, remexendo-se ruidosamente na cadeira. Enviei perguntas sobre qualquer pessoa que se encaixasse na descrição dela, ou de sua guarda-costas, para todas as cidades que pude a leste do Triunvirato, mas só encontrei uma coisa, e isso era um pouco melhor do que um boato. E foi o que, exatamente? Os olhos de Rajen brilharam levemente ao fitar o velho e esguio ministro da Justiça. O velho acariciou a barba de cima a baixo, como se fosse um gato deitado no colo. Bem, falamos com uma mulher, ela alegou ter vindo do oeste para a cidade. Ela era uma das poucas pessoas que se opuseram violentamente ao líder religioso de quem acreditamos que a duquesa falou. Aquele a quem ela se refere como a salvadora das trevas. A mulher alegou que, por pena, foi exilada em vez de executada com seus companheiros. Conseguimos obter uma história um tanto detalhada do oeste ao longo dos anos anteriores à sua chegada. Uma grande guerra ocorreu, e ela conhecia alguns dos responsáveis pelo nome: Neia, Skana, Henry, Ains, Remédios, Sushala, Boabdil, Yuri e alguns outros. Quando pressionada, o nome de Nuakalen Aivenor era desconhecido para ela. Ela nos alertou que seu conhecimento era incompleto. A guerra consumiu todas as nações que ela conhecia pelo nome e algumas terras das quais ela nunca tinha ouvido falar até que seus soldados marchassem sobre sua capital. Não sei se a duquesa mentiu, suas habilidades parecem reais o suficiente. Derrubar um dos 3 grandes contrabandistas sozinha com um oitavo da mão de obra não é pouca coisa, mas sabemos muito pouco. Ganhar tempo para estudá-la mais, e talvez uma chance de conversar mais com quaisquer escravos que ela tenha, parece sensato. No mínimo, ela não cometeu nenhum crime em nenhum outro lugar, o que eu meio que suspeitava, mas ainda assim, ela é uma mercenária. O ministro Sokozin se manifestou. O Ministério das Relações Exteriores não teve mais sorte do que o Ministério da Justiça. Deveríamos enviar alguns agentes para o oeste, para tentar descobrir mais sobre sua origem. Deixe a mercenária sair como mercenária para nós, ela dificilmente poderá recusar sem destruir sua reputação. Se ela for tão boa assim, ela voltará viva, e se não for, não perdemos nenhum bem e recebemos toda a sua riqueza restante para a cidade. Nossa crise financeira, causada pelo comportamento dela, será resolvida, e, no mínimo, ela deve ser capaz de manter sob ela segura por pelo menos um pouco mais de tempo. O ministro Sokozin tossiu desconfortavelmente e seu maxilar se contraiu um pouco contra a leve cicatriz em sua bochecha. Argumentos convincentes, mas a questão do triunvirato entre nós e sua terra natal. O rosto abatido do príncipe Rajen esboçou um sorriso pálido enquanto ele resumia o problema como se fosse um leve incômodo. Bem, só precisamos de um motivo para nos deixar passar. A boca do ministro Sokozin se contraiu ainda mais. Escravos elfos demoníacos são raros, excepcionalmente raros. A existência de 2 nesta cidade é notável, mas e se conseguíssemos 3? Poderíamos oferecer um a cada um dos membros do triunvirato. O Império Devor fica no extremo oeste, e sua capital fica a poucos dias de distância, em linha reta, do suposto reino dos Minotauros.
se enviarmos alguns agentes como escolta para a entrega de tributos, certamente alguns poderiam escapar despercebidos, permanecer nas terras selvagens e seguir para o oeste. E os meios de comunicação? Apontou o príncipe Rajen, sentando-se ereto em sua cadeira. Só um tolo confia em feitiços de mensagens, mesmo codificados. O ministro Sokozen deu de ombros. De navio, é mais longo, sim, mas eu preferiria permanecer na ignorância por 1 mês a 1 ano, e 1 ano a permanecer para sempre, como diz o ditado. Assim, podemos confirmar as coisas por nós mesmos, se for inútil, ou os agentes morrerem, ou ela morrer, não perdemos nada sem o qual não possamos viver. Mas se der certo e precisarmos do que eles nos fornecem? Ele abriu as mãos como se a resposta fosse autoexplicativa. Muito bem, mas, ministros, o príncipe Rajen voltou sua atenção para os velhos magros e gordos. Demos uma olhada em alguns dos documentos que ela assinou, e a letra dela não flui corretamente. É claro que, seja qual for a língua em que ela escreve, não é a nossa. Isso significa que ela aprendeu a ler e escrever a nossa língua antes de chegar aqui, ou ela tinha uma fonte de conhecimento em mãos, o que duvido, ou trouxe alguém para ensiná-la. Devemos verificar com os estudiosos se alguém sabe algo sobre isso. Não acho que ela seja a ameaça que os senhores consideram. Ela é simplesmente novata, ela é estrangeira. Seria preciso muito para que alguém a seguisse sinceramente. Portanto, ela se sente mais segura me seguindo. Tenho certeza de que ela se estabelecerá assim que se acostumar com seu título e com a vida tranquila aqui. Então, nossa proposta, meu príncipe? Umin perguntou. O príncipe Rajen inclinou a cabeça favoravelmente, embora mais devagar do que costumava fazer. Sim, envie uma carta à propriedade dela, avisando que ela deve vir me ver imediatamente após a recuperação de seus pertences perdidos. Ela será minha guardiã e protegerá sob ela até o seu último momento. O rosto do príncipe se contraiu, e ele colocou as mãos sobre a mesa, pressionando-a contra ela, ajudando-se a se levantar. Com licença, quero ir ficar com ela agora, a menos que haja outros assuntos. Cavalheiros, deixarei o dia a dia da cidade em suas mãos por um tempo. Mandem a duquesa me ver quando ela terminar. E ministro Umin, gostaria de discutir alguns assuntos finais com sua esposa, referentes a um baile que a duquesa demonstrou interesse em organizar. Mandem-na me ver esta noite. O ministro Umin curvou a cabeça humildemente. Minha esposa estará presente conforme suas ordens, meu príncipe. Bom, com licença, disse o príncipe novamente, e saiu do quarto sem cerimônia e com grande pressa. Apresente seu cadeado, Kaiji. Nua deu a ordem com uma voz baixa que fez a pele do elfo-demônio arrepiar. Ela pegou seus cabelos negros como corvos e os trouxe para a frente, então, dos joelhos, abaixou a cabeça profundamente, expondo a parte de trás do pescoço, onde a coleira que continha sua magia e marcava seu status estava presa. Seu coração batia forte até para ela mesma, e seus olhos vermelhos sangue se fecharam. O fino manto branco pendia levemente para baixo e para trás, afastando-se da fechadura na direção oposta. Nua pegou a chave e, com um leve estalo, a fechadura se abriu. Ela removeu a fechadura e abriu a coleira. Kaiji tensionou todo o corpo. Pela primeira vez em semanas, sua garganta estava nua, descoberta, nua. Ela já conseguia sentir a conexão com seu mana sendo restaurada. Nua olhou para sua posse, a nobre caída que era como uma pequena folha ao vento. Agora que a coleira que aprendia havia desaparecido, ela jogou a antiga para trás, na cama, e perguntou: precisa de um momento? Talvez você nunca mais toque sua pele aí. Se quiser fazer isso mais uma vez, tudo bem, Nua disse, a voz de um raio de sol em um dia quente de primavera. Sua mão se estendeu e, após um momento de hesitação, tocou o pescoço antes coberto, como se dissesse que tudo ficaria bem. As palavras de Nua alcançaram as orelhas roxa-escuras e as fizeram tremer. Por um instante, nada se passou entre elas, e Kaiji estendeu a mão para tocar os centímetros antes intocáveis de sua garganta. Seus dedos percorreram a parte da frente como se não tivesse certeza de que estava ali, e o momento passou. A mão dela se afastou e pousou novamente no chão. Obrigada, senhora, Kaiji finalmente disse, sem levantar a cabeça, por favor. Foi um pedido lamentoso aos pés de Nua, e sua resposta foi estender a palma da mão direita. Kaiji viu e pegou a palma da mão como fizera muitas vezes,
mas nunca com a magia intacta e nunca com a garganta descoberta, e beijou a palma da mão com os olhos arregalados, até que ela foi tirada dela. Nu abriu a parte de trás do presente redondo de bronze e o colocou em volta do pescoço de Kaiji. Ele se fechou em volta do seu objeto, formando uma espécie de segunda pele. Kaiji engoliu em seco e começou a respirar mais rápido enquanto seu coração batia forte no peito. Nu viu o movimento do seio exposto, de alguma forma em sincronia com o seu, e deslizou a fechadura pelos buracos. Ela a fechou com um estalo rápido e pronto. Kaiji sentiu seu mana retornando e subindo ainda mais rápido. Sua mestra mostrou as costas, estendendo a mão para remover a etiqueta roxa da coleira velha. A elfa-demônio encarou as costas confiantes, erguendo o queixo para expor o local onde a etiqueta ficaria. Nua não decepcionou, inserindo-a no devido lugar e prendendo-a firmemente, para que nunca pudesse sair sozinha. Kaiji manteve os olhos erguidos, arregalados e sem piscar, até que a palma generosa retornou, e ela pressionou os lábios contra ela. Minha magia é sua, senhora, use-a como quiser, eu sou sua, para sempre, sei que você nunca me deixará ir. E eu não quero que você me deixe. Eu sei, minha Kaiji, eu sei, respondeu Nua, ajudando-a a se levantar. Agora vista-se e veja o que precisa ser feito. A fúria transbordava em seus olhos pelo destino de sua ovelha perdida e, com esse espírito, ela pegou a faca com cabo de osso, fruto de traições distantes, e a prendeu ao cinto. A Priscille será devolvida ou vingada antes do pôr do sol. Imediatamente, senhora. Kaiji quase gritou, e correu para obedecer. Medo esquecido, o poder crepitou na ponta dos seus dedos enquanto o mana surgia rápido demais para a vida e mergulhava sua mente em uma euforia alegre semelhante a um clímax há muito negado que finalmente havia sido liberado. Sua vontade, minha magia.